fechado ao sul pelo morro, descendo escancelado de gargantas. Até o rio, fechavam-no, a oeste, uma muralha e um valo. De fato, infletindo naquele rumo, o vaza-barris, comprimido entre as últimas casas e as escarpas a pique dos morros sobranceiros, torcia para o norte feito um cânion fundo. A sua curva forte rodeava, circunvalando-a, a depressão em que se erigia o povoado, que se trancava a leste pelas colinas, a oeste e norte pelas ladeiras das terras mais altas, que dali se entumecem até aos contrafortes extremos do Cambaio e do Caipã e ao sul pela montanha. Canudos era uma tapera dentro de uma furna. A Praça das Igrejas, rente ao rio, demarcava-lhe a área mais baixa. Dali, segundo um eixo orientado ao norte, se expandia alteando-se a pouco, em plano inclinado breve, feito um vale largo, em declive. Lá dentro se apertavam os casebres, atulhando toda a baixada, subindo, mais esparsos, pelas encostas de leste, transbordando, afinal, nas exíguas vivendas que vimos salpintando, raras, o alto dos cerros minados de trincheiras. A grei revoltosa, como se vê, não se ilhava em uma eminência, assoberbando os horizontes, a cavaleiro dos assaltos. Intocara-se naquela região belíssima, em que as linhas de cumeadas se rebatem no plano alto dos tabuleiros. Escolhera precisamente o trecho que recorda uma vala comum. Enorme regime da urbis. Lá se firmou logo um regime modelado pela religiosidade do apóstolo extravagante. Jugulada pelo seu prestígio, a população tinha, engravecidas, todas as condições do estádio social inferior. Na falta da irmandade do sangue, a consanguinidade moral dera-lhe a forma exata de um clã, em que as leis eram o arbítrio do chefe e a justiça as suas decisões irrevogáveis. Canudos estereotipava o fáceis dúbio dos primeiros agrupamentos bárbaros. O sertanejo simples transmudava-se, penetrando-o, no fanático destemeroso e bruto. Absorvia-o a psicose coletiva. E a adotava. Ao cabo, o nome até então consagrado aos turbulentos de feira. Aos valentões das refregas eleitorais e saqueadores de cidades. Jagunço. População multiforme. De sorte que ao fim de algum tempo a população constituída dos mais díspares elementos, do crente fervoroso abdicando de si todas as comodidades da vida noutras paragens, ao bandido solto, que lá chegava de clavinote ao ombro em busca de novo campo de façanhas, se fez a comunidade homogênea e uniforme, massa inconsciente e bruta, crescendo sem evolver, sem órgãos e sem funções especializadas, pela só justaposição mecânica de levas sucessivas, à maneira de um polipeiro humano. É natural que absorvesse, intactas, todas as tendências do homem extraordinário, do qual a aparência proteica há de santo exilado na terra, de fetiche, de carne e osso, e de bonzo claudicante, estava adrede talhada, para reviver os estigmas degenerativos de 3 raças, aceitando, às cegas, tudo quanto lhe ensinara aquele, imersa de todo no sonho religioso, vivendo sob a preocupação doentia. Outra vida, resumia o mundo na linha de serranias que a cingiam. Não cogitava de instituições garantidoras de um destino na terra. Eram-lhe inúteis. Canudos era o cosmos. E este mesmo transitório e breve, um ponto de passagem, uma escala terminal, de onde decampariam sem demora, o último pouso na travessia de um deserto, à terra. Os jagunços errantes. Ali armavam pela derradeira vez as tendas, na romaria miraculosa. Para os céus. Nada queriam desta vida. Por isto a propriedade tornou-se lhes uma forma exagerada do coletivismo tribal dos beduínos e a apropriação pessoal apenas de objetos móveis e das casas, comunidade absoluta da terra, das pastagens, dos rebanhos e dos escassos produtos das culturas, cujos donos recebiam exígua cota à parte, revertendo o resto para a companhia. Os recém
Vindos entregavam ao conselheiro 99% do que traziam, incluindo os santos destinados ao santuário comum. Reputavam-se felizes com a migalha restante. Bastava lhes de sobra o profeta ensinara-lhes a temer o pecado mortal do bem-estar mais breve. Voluntários da miséria e da dor, eram venturosos na medida das provações sofridas. Viam-se bem, vendo-se em andrajos. Este desprendimento levado às últimas consequências chegava a despi-los das belas qualidades morais longamente apuradas na existência patriarcal dos sertões. Para Antônio Conselheiro, aí neste ponto ele ainda copia velhos modelos históricos. A virtude era como que o reflexo superior da vaidade. Uma quase impiedade. A tentativa de enobrecer a existência na terra implicava de certo modo a indiferença pela felicidade sobrenatural iminente, o ouvido do além maravilhoso anelado. O seu senso moral deprimido só compreendia a posse deste. Pelo contraste das agruras suportadas. De todas as páginas de catecismo que soletrara ficará-lhe preceito único. Bem-aventurados os que sofrem. A extrema dor era a extrema-unção. O sofrimento duro a absolvição plenária, a teriaga infalível para a peçonha dos maiores vícios. Que os homens se desmandassem ou agissem virtuosamente não era questão só menos. Consentia de boa feição que errassem. Mais que todas as impurezas e todas as escorralhas de uma vida infame saíssem, afinal, gota a gota, nas lágrimas vertidas. Ao saber de caso escandaloso em que a lubricidade de um devasso macular incauta donzela teve, certa vez, uma frase ferozmente cínica, que os sertanejos repetiam depois sem lhe aquilatarem a torpeza. Seguiu o destino de todas, passou por baixo da árvore do bem e do mal. Não é para admirar que se esboçasse logo, em Canudos, a promiscuidade de um heterismo infrene. Os filhos espúrios não tinham à fronte o label indelével da origem, a situação infamante dos banklings entre os germanos. Eram legião. Porque o dominador, se não estimulava, tolerava o amor livre. Nos conselhos diários não cogitava da vida conjugal, traçando normas aos casais ingênuos. E era lógico. Contados os últimos dias do mundo, fora malbaratá-los agitando preceitos vãos, quando o cataclismo iminente viria, em breve, apagar para sempre as uniões mais íntimas, dispersar os lares e confundir no mesmo vórtice todas as virtudes e todas as abominações. O que urgia era antecipá-lo pelas provações e pelo martírio. Pregava, então, os jejuns prolongados, as agonias da fome, a lenta exaustão da vida. Dava o exemplo fazendo constar, pelos fiéis mais íntimos, que atravessava os dias alimentando-se com um pires de farinha. Conta-se que em certo dia foi visitado por um crente abastado das cercanias. Repartiu com ele a refeição escassa, e este é milagre que abalou o arraial inteiro. Saiu do banquete minúsculo, repleto, empanzinado, como se volvesse de festim soberbo. Esse regime severo tinha efeito duplo e tornava, pela própria debilidade, mais vibrátil a enervação enferma dos crentes e preparava-os para as aperturas dos assédios, talvez previstos. Era, talvez, intenção recondita de Antônio Conselheiro. Nem de outro modo se compreende que permitisse assistissem no arraial indivíduos cuja índole se contrapunha à sua placabilidade humilde. Canudos era o homizío de famigerados facínoras. Ali chegavam, de permeio com os matutos crédulos e vaqueiros iludidos, sinistros heróis da faca e da garrucha. E estes foram logo os mais quistos daquele homem singular, os seus ajudantes de ordens prediletos, garantindo-lhe autoridade inviolável. Eram, por um contraste natural, os seus melhores discípulos.
Aceita esdrúxula, um caso de simbiose moral em que o belo ideal cristão surgia. Monstruoso dentre aberrações fetichistas, tinha os seus naturais representantes nos batistas truculentos, capazes de carregar os bacamartes homicidas com as contas dos rosários. Polícia de bandidos. Graças a seus braços fortes, Antônio Conselheiro dominava-o arraial, corrigindo os que saíam das trilhas demarcadas. Na cadeia. Ali paradoxalmente instituída a poeira, no dizer dos jagunços. Viam-se, diariamente presos, pelos que haviam cometido a leve falta de alguns homicídios, os que haviam perpetrado o crime abominável de faltar às rezas. Inexorável para as pequenas culpas, nulíssima para os grandes atentados, a justiça era, como tudo mais, antinômica, no clã policiado por facínoras. Visava uma delinquência especial, traduzindo-se na inversão completa do conceito do crime. Exercitava-se, não raro duramente, cominando penas severíssimas sobre leves faltas. O uso da aguardente, por exemplo, era delito sério. Ai! Do dipsomaníaco incorrigível que rompesse o interdito imposto. Conta-se que de uma feita alguns tropeiros inexpertos, vindos do Juazeiro, foram ter a Canudos, levando alguns barris do líquido em concesso. Atraía-os o engodo de lucro inevitável. Levavam a eterna cúmplice das horas ociosas dos matutos. Ao chegarem, porém, tiveram, depois de descarregarem na praça a carga valiosa, desagradável surpresa. Viram, ali mesmo, abertos os barris, a machado, inutilizado o contrabando sacrílego. E volveram rápidos, desapontados, tendo as mãos, ao invés do ganho apetecido, o ardor de muitas dúzias de palmatoadas, amargos bolos com que os presenteara aquela gente ingrata. Este caso é expressivo. Sólida experiência ensinara ao conselheiro todos os perigos que adviriam deste rachixe nacional. Interdizia-o menos por debelar um vício que para prevenir desordens. Mas fora do povoado, estas podiam espalhar-se à larga. Dali partiam bandos turbulentos arremetendo com os arredores. Toda a sorte de tropelias eram permitidas, desde que aumentassem o patrimônio da Grey. Em 1894, as algaras, chefiadas por valentões de nota, tornaram-se alarmantes. Foram em um crescendo tal, de depredações e desacatos, que despertaram a atenção dos poderes constituídos, originando mesmo calorosa e inútil discussão na Assembleia Estadual da Bahia. Depredações. Em dilatado raio em torno de Canudos, talavam-se fazendas, saqueavam-se lugarejos, conquistavam-se cidades. No bom conselho, uma horda atrevida, depois de se apossar da vila, lá em estado de sítio, dispersou as autoridades, a começar pelo juiz da comarca e, como entreato hilariante na razia escandalosa, torturou o escrivão dos casamentos que se viu em palpos de aranhas para impedir que os crentes sarcásticos lhe abrissem, tosquiando-o, uma coroa larga, que lhe justificasse o invadir as atribuições sagradas do vigário. Os desordeiros volviam cheios de despojos para o arraial, onde ninguém lhes tomava conta dos desmandos. Muitas vezes, diz o testemunho unânime da população sertaneja, tais expedições eram sugeridas por intuito diverso. Alguns fiéis abastados tinham veleidades políticas. Sobrevinha a quadra eleitoral. Os grandes conquistadores de urnas que, a exemplo de milhares de comparsas disseminados neste país, transformam a fantasia do sufrágio universal na clava de Hércules da nossa dignidade, apelavam para o conselheiro. Canudos fazia-se, então, provisoriamente, o quartel das guardas pretorianas dos capangas, que de lá partiam, trilhando rumos prefixos, para reforçarem, a pau e a tiro, a soberania popular, expressa na imbecilidade triunfante de um régulo qualquer, e para o estraçoamento das atas, e para as mazorcas periódicas que a lei
Marca, denominando as eleições, eufemismo que é entre nós o mais vivo traço das ousadias da linguagem. A nossa civilização de empréstimo arregimentava, como sempre o fez, o banditismo sertanejo. Ora, estas arrancadas eram um ensinamento. Eram úteis. Eram exercícios práticos indispensáveis ao preparo para recontros mais valentes. Compreenderás, talvez, assim, o conselheiro. Tolerava-as. No arraial, porém, exigia, digamos em falta de outro termo, porque os léxicos não o têm para exprimir um tumulto disciplinado, a ordem inalterável. Ali permaneciam, inofensivos. Porque eram inválidos, os seus melhores crentes e mulheres, crianças, velhos alquebrados, doentes inúteis. Viviam parasitariamente da solicitude do chefe, que lhes era o santo protetor, ao qual saudavam entoando versos há 20 e tantos anos correntes nos sertões. Do céu veio uma luz que Jesus Cristo mandou. Santo Antônio Aparecido dos castigos nos livrou. Quem ouvir e não aprender, quem souber e não ensinar, no dia do juízo, a sua alma penará. 64. Estas velhas quadras, que a tradição guardara, lembravam ao infeliz os primeiros dias da vida atormentada e avivavam-lhe, porventura, os últimos traços da vaidade, no confronto vantajoso com o santo milagreiro por excelência. O certo é que abria aos desventurados os celeiros fartos pelas esmolas e produtos do trabalho comum. Compreendia que aquela massa, na aparência inútil, era o cerne vigoroso do arraial. Formavam-nos eleitos, felizes por terem aos ombros os frangalhos imundos, esfiapados sambenitos de uma penitência, que lhes fora a própria vida, bem-aventurados porque o passo trôpego, remorado pelas muletas e pelas anquiloses, lhes era a celeridade máxima, no avançar para a felicidade eterna. O templo. Além disto ali os aguardava, no termo da jornada, a última penitência, a construção do templo. A antiga capela não bastava. Era frágil e pequena. Mal sobranceava os colmos achatados. Retratava por demais, no aspecto modestíssimo, a pureza principal da religião antiga. Era necessário que lhe contrapusesse a arx monstruosa, erigida como se fosse o molde monumental da seita combatente. Começou a erigir-se a igreja nova. Desde antemanhã, enquanto uns se entregavam às culturas ou tangiam os rebanhos de cabras, ou abalavam para fazer o saco nas vilas próximas, e outros, dispersando-se em piquetes vigilantes, estacionavam nas cercanias, bombeando quem chegava, o resto do povo moirejava na missão sagrada. Defrontando o antigo, o novo templo erguia-se no outro extremo da praça. Era retangular, e vasto, e pesado. As paredes mestras, espessas, recordavam muralhas de reduto. Durante muito tempo teria esta feição anomala, antes que as duas torres muito altas, com ousadias de um gótico rude e imperfeito, o transfigurassem. É que a catedral admirável dos jagunços tinha essa eloquência silenciosa dos edifícios, de que nos fala Bossuet. Devia ser como foi. Devia surgir, mole formidável e bruta, da extrema fraqueza humana, alteada pelos músculos gastos dos velhos, pelos braços débeis das mulheres e das crianças. Cabia-lhe a forma dúbia de santuário e de antro, de fortaleza e de templo. Irmanando no mesmo âmbito, onde ressoariam mais tarde as ladainhas e as balas, a suprema piedade e os supremos rancores. Delineara-a o próprio conselheiro, velho arquiteto de igrejas. Requintara no monumento que lhe cerraria a carreira. Levantava, volvida para o levante, aquela fachada estupenda, sem módulos, sem proporções, sem regras, de estilo indecifrável, mascarada de frisos grosseiros e volutas impossíveis cabriolando num delírio de curvas incorretas, rasgada de ogivas horrorosas, esburacada de troneiras, informe e brutal,
feito atestada de um hipogeu desenterrado, como se tentasse objetivar, a pedra e cal, a própria desordem do espírito delirante. Era a sua obra-prima. Ali passava os dias, sobre os andaimes altos e bailéus bambuantes. O povo enxameando embaixo, na azáfama do transporte dos materiais, estremecia muita vez ao vê-lo passar, lentamente, sobre as tábuas flexuosas e oscilantes. Impassível, sem um tremor no rosto bronzeado e rígido, feito uma cariátide errante sobre o edifício monstruoso. Não faltavam braços para a tarefa. Não cessavam reforços e recursos à sociedade acampada no deserto. Metade, por assim dizer, das gentes de Tucano e de Itapicuru para lá abalou. De Alagoinhas, Feira de Santana e Santa Luzia, iam toda a sorte de auxílios. De Jeremoabo, Bom Conselho e Simão Dias, grandes fornecimentos de gados. Não assombravam aos recém-vindos os quadros que se lhes antolhavam. Tinham-nos como obrigatória a prova desafiando-lhes a fé inabalável. Estrada para o céu. Os ingênuos contos sertanejos desde muito lhes haviam revelado as estradas fascinadoramente traiçoeiras que levam ao inferno. Canudos, imunda antessala do paraíso, pobre peristilo dos céus. Devia ser assim mesmo, ó repugnante, aterrador, horrendo. Entretanto, lá tinham ido, muitos, alimentando esperanças singulares. Os aliciadores da seita se ocupam em persuadir o povo de que todo aquele que se quiser salvar precisa vir para Canudos, porque nos outros lugares tudo está contaminado e perdido pela República. Ali, porém, nem é preciso trabalhar, é a terra da promissão onde corre um rio de leite e são. De cuscuz de milho as barrancas chegavam. Deparavam o vazabarris seco, ou empanzinado, volvendo apenas águas barrentas das enchentes, entre os flancos entorroados das colinas. Tinham esvaecida a miragem feliz, mas não se despeavam do misticismo lamentável. As rezas. Ao cair da tarde, a voz do sino apelidava os fiéis para a oração. Cessavam os trabalhos. O povo adensava-se sob a latada coberta de folhagens. Derramava-se pela praça. Ajoelhava-se. Difundia-se nos ares o coro da primeira reza. A noite sobrevinha, prestes, mal prenunciada pelo crepúsculo. Sertanejo, fugitivo e breve como o dos desertos. Fulguravam as fogueiras, que era costume acenderem-se, acompanhando o perímetro do largo. E os seus clarões vacilantes emolduravam a cena meio afogada nas sombras. Consoante antiga praxe, ou, melhor, capricho de a conselheiro, a multidão repartia-se, separados os sexos, em dois agrupamentos destacados. E em cada um deles um baralhamento enorme de contrastes. Agrupamentos bizarros. Ali estavam, gafadas de pecados velhos, serodiamente penitenciados, as beatas, ânhamulas das bruxas das igrejas, revestidas da capona preta lembrando a holandilha fúnebre da Inquisição. As solteiras, termo que nos sertões tem o pior dos significados. Desenvoltas e despejadas, soltas na gandaíce sem freios, as moças. Donzelas ou moças damas, recatadas e tímidas, e honestas mães de famílias, nivelando-se pelas mesmas rezas. Faces murchas de velhas, esgroviados viragos em cuja boca deve ser um pecado mortal a prece, rostos austeros de matronas simples, fisionomias ingênuas de raparigas crédulas, misturavam-se em conjunto estranho. Todas as idades, todos os tipos, todas as cores. Grenhas maltratadas de crioulas retintas, cabelos corredios e duros, de caboclas, trunfas escandalosas, de africanas, madeixas. Castanhas e louras de brancas legítimas, embaralhavam-se, sem uma fita, sem um grampo, sem uma flor, o toucado ou a coifa. Mais pobre. Nos vestuários singelos, de algodão ou de chita, deselegantes e escorridos, não havia lobrigar-se a garridice menos
pretensiosa, e um chale de lã, uma mantilha ou um lenço de cor, atenuando a monotonia das vestes encardidas quase reduzidas a saias e camisas estraçoadas, deixando expostos os peitos cobertos de rosários, de veronicas, de cruzes, de figas, de amuletos, de dentes de animais, de bentinhos, ou de nominas encerrando cartas santas, únicos atavios que perdoava a sese exigente do evangelizador. Aqui, ali, extremando-se a relanços naqueles acervos de trapos, um ou outro rosto formosíssimo, em que ressurgiam, suplantando impressionadoramente a miséria e o sombreado das outras faces rebarbativas, as linhas dessa beleza imortal que o tipo judaico conserva imutável através dos tempos. Madonas emparceiradas a fúrias, belos olhos profundos, em cujos negrumes afuzila o desvario místico, frontes adoráveis, mal escampadas sob os cabelos em desalinho, eram profanação cruel afogando-se naquela matulagem repugnante que exudava do mesmo passo o fartum angulhento das carcaças imundas e o lento salmear dos benditos lúgubres como responsórios. A revezes, as fogueiras quase abafadas, vasquejando sob nuvens de fumo, crepitam, revivendo ao sopro da viração noturna e chofrando precípites clarões sobre a turba. Destaca-se, então, mais compacto, o grupo varonil dos homens, mostrando idênticos contrastes, vaqueiros rudes e fortes, trocando, como heróis decaídos, a bela armadura de couro pelo uniforme reles de brim americano, criadores, ricos outrora, felizes pelo abandono das boiadas e dos pousos animados, e menos numerosos, porém, mais em destaque, gandaieiros de todos os matizes, recidivos de todos os delitos. Na claridade amortecida dos braseiros esbatem-se os seus perfis interessantes e vários. Já são famosos alguns. Prestigia-os o renome de arriscadas aventuras, que a imaginação popular romanceia e amplia. Lugar-tenentes do ditador humilde, tomam armados à frente do ajuntamento. Mas não há distinguir-se-lhes neste instante, na atitude e no gesto, o desgarre provocante dos valentões incorrigíveis. De joelhos, mãos enclavinhadas sobre o peito, o olhar tensoeiro e mal esvai-se-lhes contemplativo e vago. José Venâncio, o terror da Volta Grande, deslembra-se das 18 mortes cometidas e do espantalho dos processos à revelia. Dobrando, contrito, a fronte para a terra. Ladeia o afoito Pajeú, rosto de bronze vincado de apófises duras, mal aprumado o arcabouço atlético. Estático, mãos postas. Volve, como as sussuaranas em noite de luar, olhar absorto para os céus. Logo após o seu ajudante de ordens inseparável, Lalau. Queda-se igualmente humílimo, joelhos dobrados sobre o trabuco carregado. Chiquinho e João da Mota, dois irmãos aos quais estava entregue o comando dos piquetes vigilantes nas entradas de Cocorobó e Uauá, aparecem unidos, desfiando, crédulos, as contas do mesmo rosário. Pedrão, cafuz entroncado e bruto, que com 30 homens escolhidos guardava as vertentes da Canabrava. Mal se distingue, afastado, próximo de um digno êmulo de tropelias. Estevão, negro reforçado, disforme, corpo tatuado a bala e a faca, que lograra vingar centenas de conflitos graças à desvulnerabilidade rara. Era o guarda do Cambaio.